Fala, seus peixão, beleza? Eu trouxe meu amigo Rodolfo aqui pra gente falar do título, do acesso, o título, da festa. A 10 voltou, o show de marketing. O Santos está de volta à primeira divisão com o título. O Santos foi campeão ontem, tá? Tava até falando pro Rodolfo aqui antes. Ontem eu tava em Presidente Epitácio, cara. Pra quem não sabe, eu moro em Santo André. Fica a 700 quilômetros da minha casa. Foi pro aniversário de 90 anos do meu vô. Tema Santos. Depois eu posto as fotos. Tem foto minha com meu avô. Ele usou a camisa dos 1000 gols do Pelé que eu dei pra ele. Aquela camisa dourada, o símbolo do Santos e tal. Cara, enfim, né? Tema do Santos. Aí voltei hoje de manhã. Saí de lá, 7 da manhã. Cheguei 4 e pouco da tarde em casa. Ouvi o começo do jogo dirigindo. 9 horas seguidas dirigindo. Né? Porque eu fui deixar meu sogro em casa ainda. Meu sogro mora em Pirituba. Deixei ele lá e vim pra Santo André pra voltar pra casa pra fazer o pós-jogo. Então, estou num clima maravilhoso, assim. Tô 100% num clima feliz, eufórico. Esperar pelo menos um joguinho mais Tá divertido, descansado, né? descansado, tô 100%. Esperava um joguinho mais divertido, mano, mas enfim. Santos subiu, né, Rodolfo? Santos subiu. Olha, só falar, o Rodolfo é do Futeboteco. Já participei lá 2 vezes, tá? É um dos canais que eu mais assisto. Sempre falo, tô vendo teu vídeo aqui. E o Rodolfo fala muito de Santos, além de vários outros assuntos. E batemos Inclusive, o 200 mil último. ontem, hein? É. 200 mil inscritos ontem, né? Pô, legal Inclusive, demais. o último podcast foi com o Juca e com o Trajano Trajano. juntos, né? É, Então, pô, foi legal demais. assiste lá, cara. É muito legal mesmo. É muito legal mesmo, tá? Não tô falando só porque ele é meu amigo, não. Eu assisto. Eu tô recomendo mesmo. Tá bom? Enfim, Rodolfo, faz as suas considerações iniciais aí, que daqui a pouco a gente descasca aqui. Não Cara, vou nem falar de assim. jogo, do jogo em si, né? Não, Vou não, falar do é. resumo. Não, assim, hoje, o resumo é o que foi o Santos da temporada. Eu achei que, assim, aquela típica derrota, que óbvio, o torcedor não gosta de perder nunca, mas Lógico. que é importante perder. Porque, assim, esse time não merecia subir no oba-oba de uma vitória, sendo abraçado pela torcida por tudo que eles não fizeram ao longo do ano. Se alguém tinha dúvida do que o Santos foi ao longo do ano, hoje foi o reflexo. Claro, não em termos de resultado, porque o Santos teve um aproveitamento que fez o Santos ser Bom, campeão antecipado da Série é. B. Mas a cara do time, sem nenhuma criatividade, taticamente perdido, com jogadores indolentes, com um técnico fraquíssimo, foi Pobre de tudo ideias. visto hoje dentro do campo. Então hoje o Santos sobe com a sua cara de 2024. Um time pra gente esquecer. Time pra esquecer. Cara, vou até citar um texto do Rica Perrone que ele falou do Santos uma vez esse ano, que foi o do acesso. E ele fala uma frase, cara, que eu concordo 100%. Ele falou: esse é um tipo de ano que o Santos tem que esconder da sua história. Porque foi vergonhoso a passagem de ano do Santos. Foi triste. O Santos tava num lugar que não lhe cabia, mas não merecia ser citado. Porque é um tipo de Santos que não combina com a história do Santos. Em Sem dúvida. nada, nada. E isso não é só por causa de estar na Série B. É em tudo que engloba jogo, atuação, é, marketing, tudo, tudo, tudo. O Santos foi ruim como um todo. E nada mais representativo que esse jogo, que esse 0 pro Santos, 2 pro CRB, em plena Vila Belmiro, do que para mostrar o que foi o trabalho do Carille. Tanto que o título desse vídeo é Campeão com Chave de Carille. Pra mim, cara, é assim, é a síntese do trabalho dele ao longo do ano. Sabe? É É a isso. síntese do trabalho dele ao longo do ano. Só vou querer fazer aqui, porque o Rodolfo já é patrocinado também pela GoCase, eu vou fazer aqui também. Ah, Ó, inclusive, ó. esta caixa. Aqui, ó. Aqui, ó. Esta garrafa aqui, a mesma do Rodolfo, só é a sua é a de 1.300 essa aí? Essa Enfim. daqui é de. Essa aqui é a maior. Ó, essa garrafa aqui, ó, que você tá vendo aqui, ó, você pode colocar seu nome, seu número, tá? Essa com o cupom GOLPEIXE aí, ó, você vai pagar R$ 151, cara. Ela é tão boa quanto aquela marca famosa lá, que é cara pra caramba. Essa aqui é igual e é muito mais barata, tá? Então, tá acontecendo a Go Black aí da Go Case, tá aí o QR Code na sua tela, o link na descrição. Vai lá e adquire os produtos do Santos ou de vários outros clubes e também vários assuntos. Tem desde temas religiosos, cara, pra filmes, tem Disney, tem Harry Potter, tem uma porrada de produtos da Go Case, e não só garrafas, tá? Tem garrafa, case de celular, que eu falo aqui, ó, meu case de celular é o Santos, da Go Case aqui, né? Eu tenho os outros que eles mandaram da outra vez aqui pra mim, essa aqui,
né? Tem os copos também, né? Essa garrafa, por exemplo, que eu mostrei aqui, ela segura 48 horas o frio e 24 horas o quente. Então, cara, produto de qualidade oficial, tá? São oficiais, licenciados. Além de você adquirir um produto de qualidade, você também está contribuindo para o seu clube, porque a GoCase paga para os clubes para usar o direito da marca, para poder explorar a marca comercialmente. Então, além disso, você contribui para o clube, tá? Então, o link na descrição, QR Code na sua tela, compre lá os produtos da GoCase, tá certo? Um beijo para todos aí, obrigado GoCase. Tamo junto, né? Bom, vamos lá, vamos falar só um pouquinho do jogo, porque foi 2-0 pro CRB, o CRB não tem nada com isso, fizeram o que tinham que fazer, fizeram dentro da sua realidade, a proposta que podia, conseguiu um placar que manteve o CRB na Série B, né? E é mais um time que o Santos tropeçou na Série B. O Santos é o... Ó a Cacau latindo aí. É. Cacau é a minha parceira. Pode falar, pode deixar latir, mano. É de boa. É 100%. Cacau é minha parceira. Tem foto com a Cacau. Foi o meu stories mais visto dos últimos 3 meses, foi a foto com a Cacau que eu postei. A fera. A fera, Cacau. O Totti não tá aqui, que ele tá na escolinha. Mas, cara, o Santos, do Carille, ele me fez passar raiva desde o Campeonato Paulista em muitas vezes. Mas a gente tava aqui, né? Enfim, hoje, a gente esperava... Eu esperava, de verdade, um jogo um pouco mais tranquilo. Eu não esperava uma grande apresentação, porque nunca teve, né? O Santos foi um time sem boas apresentações. Foi assertivo algumas vezes, foi competente outras, mas muitas vitórias do Santos, o Santos foi mal, né? O Santos é o 5º melhor mandante da Série B, cara. É muito ruim. Pra gente tá falando de um time que, historicamente, amassa todo mundo em casa. Até em derrotas. A gente tem 2 emblemáticas que eu lembro aqui. O 5-4 que o Flamengo fez na Vila Belmiro, que o Santos jogou bem e acabou perdendo. E aquele 4-3 pro Palmeiras na Vila Belmiro, no Campeonato Paulista de 2010, que o Santos faz 2-0, aí depois as provocações e tal. Até em jogos que o Santos perdeu... Armeration. Até em jogos que o Santos perdeu, historicamente, o Santos jogou bem. E acabou perdendo, por circunstância do jogo, né? Late, Cacau, tamo junto. Cacau é peixeira, tá certo. Mas, enfim. O Santos do Carille, cara... e eu fui bem, assim, se eu olhar meu Twitter, cara, eu fui bem radical. E, gente, se sair um palavrão aí, desculpa, eu já tô avisando antes. Eu já fui mesmo assim, você que apoiou o Carille, você que apoia a continuidade dele, se você é santista, eu espero que você e o Carille vão se fuder junto, mano. Com todo respeito. Eu não tô aqui pra... Ai, você tem que aceitar a opinião diferente. Não. Não, você que viu isso aí ao longo do ano e fala, não, pô, competente, sabe, ele é um bom técnico. Mano, vai você e ele pra casa do caralho. Com todo respeito, para de me assistir, me bloqueia nas redes sociais. Eu não quero saber de você, cara. De verdade. Você não é santista, você é carilista. Vai acompanhar aí onde ele for. Ah, ele vai trabalhar no Ituano ano que vem. Vai lá, torce pro Ituano. Não torce pro Santos não, cara. De verdade, não acompanha o que eu falo. Pode ficar bravo, manda esse vídeo pros seus amiguinhos. Fala, olha o Edu falando mal da gente. Tô falando, eu não quero mais. Eu prefiro que não assista, que vocês têm nada a ver com o que eu penso, com o que você... Pra mim, cara, de verdade, Rodolfo, essa pessoa, ela não é santista. Ela não entende nada do que o Santos representa, do que ele é. Porque assim, ser santista, cara, com todo respeito aos outros clubes, ele é diferente do geral, porque o Santos é um time fora dos grandes eixos, é o único time grande fora de capital, né? O Santos é um case histórico, porque ele é de uma cidade pequena, sabe? Os clubes mais representativos da história são Real Madrid e Santos, cara, na minha opinião. Sim, se pegar o contexto histórico do futebol mundial. Por tudo que fizeram ao longo da história. É óbvio que o Real Madrid é maior que o Santos, tá, gente? Não é esse ponto. Mas, assim, de representatividade histórica, de grandes jogadores e tal. E o Santos hoje, o Santos 2024, ele não representa nada, é zero do que o Santos foi historicamente, do que o Santos é. Sabe? Eu não consigo, na minha cabeça não tem nexo. Vai além do resultado. Não é só a vitória que importa pro Santista, cara. Só ganhar. Isso não é importante, cara. A gente aceitou nos últimos anos, dada a realidade, né? Da primeira divisão e tal. Mas o Santista que só aceita a vitória e tá tudo bem, você não entende do que é Santos, cara. Você que não quer base, você que acha que tem que contratar esses caras aí mais velhos pra dar respaldo pro time, vocês não entendem nada do que é torcer pro Santos. Nada. Vocês têm que estudar o Santos de novo. Vocês só gostam da cor, vocês gostam do escudo, vai estudar o que é o Santos, porque não tem nada a ver com o Santos, cara. Você concorda, mano? Claro que eu concordo.
O Santos nunca é só sobre o resultado, é sobre a forma, né, cara? E assim, resultado teve. Time que foi final de Campeonato Paulista, o time foi campeão da Série B, ou seja, os desafios que teve em termos de resultado conseguiu fazer com que... Só que assim, a torcida termina o ano xingando o treinador. Isso é a mais puro suco de Santos Futebol Clube, que é o seguinte, aqui, irmão, a gente não vai aceitar qualquer coisa. O cara, ele várias vezes, inclusive, se colocou sem entender por que a torcida age assim com ele, se achando perseguido. Mas é que é o seguinte, ele não vai conseguir entender isso nunca. Não vai. Porque ele não é santista, ele nunca viveu o Santos, ele não sabe o que é ser Santos. Pô, ele é cara, gambá, né, cara? Ele é gambá, vamos combinar. Tudo bem, mas verdade ele é um cara que mas, tem assim, um pai santista, né, velho? Então, isso eu não sabia, deveria mas saber, então né, deveria brother? saber. Isso eu não sabia. Isso até me surpreende saber disso. Então, eu acho que vai além de não saber. Eu acho que é não querer. É pior. Sabe? Não querer. E outra. E eu não falo só com relação ao futebol ofensivo, não, tá? Não. Porque nada a ver assim, com DNA ofensivo, não tem nada a ver, cara. Porque a galera confunde um pouco isso e tal. Cara, é sobre. Primeiro assim. Claro que a gente pode separar, falar do Carille, que o trabalho foi complicado, foi taticamente muito ruim, o time não evoluiu no que se esperava que evoluiria ao longo do ano, parecia que não treinava e tudo mais. E aí, assim, isso é um problema que não é só do Carille, é do técnico brasileiro em geral, que são fracos. Mas assim, o Carille negligencia o Santos quando ele exclui completamente a possibilidade de dar oportunidade para o que faz o Santos ser Santos, que é a sua base, cara. Isso tá perdendo o Souza de graça. Isso para mim é você negligenciar o clube e negligenciar o que faz o Santos existir e pagar o salário do Carille, porque quando o salário de todo mundo tá em dia, quando, cara, isso representa as vendas que o clube fez. Sim. O Galo mesmo estava comemorando, dando entrevista aí essa semana, falando que o Santos se tornou o time da Série B com o maior número de vendas da história do futebol brasileiro, etc e tal. Você entendeu? Então assim, cara, é sobre isso. O cara ele é incapaz de entender que o santista não quer ver Furt, William Bigode, essa trupe que ele põe quando tá ganhando, e aí quando tá perdendo ele vai lá e mete um moleque de 17 anos para entrar, para jogar. Então, assim, é sobre isso. Mas hoje na festa ele meteu o Furt e o Bigode antes de colocar o Luca Meireles. E foi vaiado, por isso merecidamente. Pois é, cara. Tirou o Otero, que era um dos poucos que tava bem nos últimos jogos. Não era pra tirar o Otero. Cara, assim, eu acho que o que traduziu o jogo pra mim foi a hora que o Bigode entrou. O Sherman faz um drible, abre na direita, passa sozinho, o Bigode domina errado e toca pra lateral. Pra mim, a tradução do carilismo é isso, sabe? Tipo, cara, o Santos pra quem não acompanha, é muito fácil fazer análise. Mas pra quem acompanha, o Santos é o time da panelinha. É isso. É o time da panelinha. O Carille montou uma panelinha com jogadores mais velhos, que tudo bem, você tem seus amigos mais próximos e tal, mas assim, um treinador, ele não pode abdicar do talento em detrimento a uma panela de amigos. Ele pode usar as panelas de amigos, porque vai acontecer. Acontece em todo time, cara. Mas ele tem que dar visibilidade pro talento. E o que mais me incomoda no Carille é o recente. Ele quando fala que o time tá atrasado em planejamento, ele quando fala que na visão dele o Santos tem que ter pelo menos 30% do time com jogadores da base. Ele falou isso recentemente, sabe? Então assim, além de tudo isso, pra mim ele ser um técnico extremamente limitado, fraco e ruim, ele é uma pessoa mentirosa. Como ele disse, é mentiroso. Né? Vamos lembrar da coletiva, depois daquele jogo que o Miguelito arrebentou contra a Colômbia, foi perguntado, ele falou assim, pode ficar tranquilo que ele vai ter muito mais minutos até o final da Série B, tá? Não entrou, não foi pro banco nenhuma vez. Nem é um mentiroso, mas mentiroso contumaz. É um mentiroso compulsivo. É um mentiroso que beira a psicopatia, porque o cara não tem a menor vergonha de mentir. É verdade. Beira a psicopatia. E depois ele tem a pachorra de meio falar, não falei isso. Ele fez isso umas 3, 4 vezes ao longo do ano. Quando que eu falei isso? Por que eu falei? Não, eu falei assim. Eu falei desse cínico jeito. ainda. Cínico ainda. Entendeu? E o que mais me incomoda, além de tudo isso, é ter que acompanhar na grande mídia. E, gente, quando eu falo grande mídia, não é só a Globo, tá? Porque eu falo grande mídia, Globo, não. É em tudo.
é Bandeirantes, é ver o senhor Craque Neto defendendo o Carille com unhas e dentes, assim, de uma maneira extremamente vergonhosa e baixa. O senhor José Calil na Transamérica, que só falta dar beijo na boca do Carille, tá? Porque, assim, é uma paixão que, pra mim, não faz sentido nenhum. E, sabe, e além de tudo isso, o Calil, que se diz santista, ele tira o santista que critica o Carille pra otário. Trata como se a gente não fosse analista. Como se a gente não conseguisse compreender o futebol. É que o Calil já foi diretor de futebol. Então, ele é um acha diretor que de ele futebol fraquíssimo, né? Diretor de futebol fraquíssimo, mas que exaltava o Fernandinho, aquele que jogou no São Paulo. Bom jogador, tá? Mas assim, exaltava o Fernandinho e o Jandrei como goleiro e chamava o João Paulo de frangueiro. É isso. Sabe? Então, assim, é esse cara que aponta pra você que você não é santista de verdade porque você é contra o Carille. Sabe? O senhor Elias Júnior, que até hoje não conseguiu simplesmente falar errei. Não, ele continuou falando a mesma coisa. Ou os comentaristas de jogos do Santos, como o... Cara, qual que é o que era da Placar lá, pô? O que faz na Globo? É. O Serginho. O Serginho Xavier. O Serginho Xavier comentou, acho que uns 15 jogos do Santos na Série B, e em nenhum deles ele conseguiu conceber o porquê que o Santista tá incomodado com o Carille. Em vários momentos, em jogos na Vila Belmiro, com a torcida reclamando do desempenho do time e do treinador, ele fala, não entendo porque o torcedor tá agindo assim. Tem que apoiar. Que apoiar, meu irmão? Mais do que o Santista apoiou ao longo dos anos, cara. O que o Santista fez nos últimos anos, desde que o Andrés Rueda assumiu, foi um ato de heroísmo e paixão pra mim, cara, inexplicável. O Santos, um jogo dessa Série B, não comprou todos os ingressos da Vila Belmiro. Um jogo. Eu não lembro exatamente qual foi. Foi recente. Que o Santista estava incomodado por causa do desempenho. E aí ele não comprou. Comprou 8 mil dos 14. Sabe? Todos os outros jogos, o Santista comprou toda a carga de ingresso que lhe coube. Inclusive então, em hoje, taxa de ocupação, com o jogo, com o título garantido. Em taxa de ocupação, o Santos acho que é o que tem a maior taxa de ocupação do campeonato. Se pegar a taxa de ocupação de Série A e B, o Santos é uma das maiores taxas de ocupações. Ah, o estádio é pequeno, mas onde o Santos foi jogar, o Santos praticamente esgotou as cargas de ingresso que lhe cabia. Tirando os lugares que era R$400 o ingresso, tá? Porque teve ao longo do ano, Curitiba, que a gente sabe, aconteceu isso. Era R$400 o ingresso pra assistir Santos e Curitiba lá. Porque a diretoria do Curitiba sabia que o Santos podia confirmar o acesso. Então, enfiou a faca no torcedor. Além de tudo isso, eu tenho que ver comentaristas e ditos analistas falarem isso do torcedor do Santos como se o torcedor fosse o culpado da situação ruim do time pelo trabalho do treinador. Isso me incomodou, cara, de um jeito que eu não consigo nem explicar direito, assim. Porque sem explicar um sentimento é muito complicado. Porque não é só raiva. Sabe? Não é só raiva. Eu tenho raiva dessas pessoas falarem isso. Mas eu acho que vai além da raiva. Porque tem mais coisa. Pra mim parece uma coisa combinada, muitas vezes. Não, eu acho que envolve-se muito, cara, uma questão que é complexa no jornalismo analítico, que é quando se mete amizade no meio, sabe? Sim. Nitidamente o Neto é um cara próximo ao Carille. Deixa ela fazer festa, pode deixar. Nitidamente o Neto é um cara próximo ao Carille. Sim. Nitidamente, e assim... E outra... Não tem problema também, tá? Não tem problema. Nitidamente o Elia é um cara próximo, assim, um cara gosta do cara pessoalmente, aí o cara se vê numa posição, pô, vou defender meu amigo aqui, tá sendo campeão lá e sendo criticado, mas que coisa feia, sem assistir um jogo, né? Sem assistir um jogo. Outro dia tava o Maurício Barros e o Pretzel discutindo num programa do Band Esportes. O Pretzel deu uma aula de Santos pro Maurício Barros que eu, assim, corto o meu braço se ele viu 3 jogos do Santos na Série B. Com todo respeito ao Maurício. Que não sei por que colocaram uma vez ele para fazer live do Santos lá no UOL. Um cara maravilhoso, veio aqui mas não sabe nada de Santos, não sabe nada de Santos. É impossível. Saber, né, era impossível assistir a live dele do Santos no UOL, tanto que foi descontinuada aquela live que era uma porcaria. Entendeu? A verdade é essa, com todo respeito, cara. Assim, tem que colocar uma pessoa que acompanha o Santos. E o Pretzel, não santista, acompanha o Santos muito mais. E deu uma aula, porque o Carille faz um péssimo trabalho. Então, assim, a imprensa segmentada me incomoda, mas me incomodava mais, porque antigamente a gente não tinha o Edu aqui pra ver. Antigamente a gente não tinha os outros canais tão legais, o Sormani pra ver, o Jorge Igor, etc. Então, assim, hoje pelo menos a gente tem. Então, eu assisto mais vocês do que vejo essa galera. Então... Sim.
E assim, a gente, em contrapartida, a gente também tem que elogiar muita gente que não é santista e se mostrou extremamente respeitosa, entendendo o momento. Alexandre Losetti, Aline Calandrini. A Aline Calandrini é santista, né? E ela Jogou no fez Santos todos muitos os anos. jogos quase, né? É, assim, uma comentarista espetacular, cara. Ela manja do que ela tá falando. E não só do Santos, dos jogos que ela faz. Você vê que ela se prepara pra fazer. Sim. E para mim, assim, da grande mídia, o que mais representou e que mais defendeu e entendeu o que é o Santos é o Odinei Ribeiro. Pra mim é o primeiro, Ah, assim. sim, claro. O Odinei Ribeiro, cara, em todo jogo ele deu um show. Não só de transmissão, mas de conhecimento, de recado, de aviso. Então, assim, a gente critica quem fala mal, mas a gente tem que elogiar quem soube entender o momento. O Losetti hoje ele deu outro show falando do Santos. Dá pra entender o torcedor. Dá pra entender. E ele falou, de novo, em vários jogos ele falou. Dá pra entender o incômodo do torcedor santista. E nada mais emblemático que a festa do título do Santos, tá? Que essa festa, a torcida do Santos saindo do estádio durante a comemoração. Onde já se viu, né, cara? Que feio. E aí vai falar, porque vai viralizar. E amanhã vai estar gente falando, olha, o torcedor abandonou o time. O torcedor não quis ficar com o time no momento de festa. Esse título aqui, esse troféu, com todo respeito ao tamanho dele, aos clubes que já venceram, esse troféu, ele não merece um cantinho especial no Memorial das Conquistas do Santos. Ele tem que ser guardado, respeitado, mas guardado. Ele não tem que ser exposto. Como foi a taça de vice-campeonato paulista, que o presidente do Santos fez questão de mostrar também. Não tem que fazer festa pra isso. Não tem. Tem que entender o tamanho do clube, o que ele representa. O Santos, cara. E se eu fosse santista ou não, tá? Eu já falei isso de Palmeiras, de São Paulo, de Corinthians, de Flamengo. Então eu tô bem tranquilo quando é meu time. O Santos, ele não pode abrir mão da grandeza que ele tem. E o que eu vejo muito de dirigentes, muito de pessoas que trabalham no clube, é fazendo isso. O Alexandre Galo faz isso pra caramba. Quando o que o Rodolfo citou, ele vai e comemora que o Santos foi o clube que mais vendeu na história da Série B, é de um escárnio com a história do Santos, assim, deprimente. E o Galo, ele foi um jogador importante num momento do Santos ali. Ele sabe o que o Santos é. Ele sabe o que o Santos representa. Ele foi capitão do Santos. Ele foi campeão brasileiro em 95, né? Ele era o capitão do Santos naquela oportunidade. A gente sabe que o Santos seria o campeão brasileiro naquela situação. Então era um cara que poderia ser ídolo do clube. Mas o Galo, dirigente, assim, é pavoroso, cara. Tudo que ele fez depois de parar, né? Técnico também, ele treinou o Santos. Passou no É Santos assim, como um treinador. técnico horroroso. Um Sim. dirigente terrível. Assim, eu queria entender quais são os predicados, assim, o currículo de um cara desse que ganha 130 mil reais no clube. Eu queria Sim. entender. Ganha mais do que o seu chefe, o Paulo Brax, que ganha 80 e vai passar a ganhar 100 o ano que vem, como eu revelei nos contratos. Então, assim, eu queria entender o currículo, o que esse cara fez para estar no Santos hoje. O Furt, a gente não pode falar que é dele, porque o Furt foi Falcão. Né? Foi. Mas o resto, essa gente aí, por exemplo, William Morelos, Bigode, que tem o contrato renovado. O Morelos é um escárnio. O Morelos, assim, nível, é uma contratação pau, né? Nível Leandro Damião de loucura. Sim, 900 mil por mês. Fora o que ele topou abaixar de 2024, que vai ter que ser pago em 25. Sim. E aí vai para mais de 1 milha o salário do cara ano que vem, cara. Assim, a esperança do Santos, né, tentar, achar alguém que queira o jogador. Sabe? Mas assim, de uma maneira que assuma financeiramente. Pro Santos simplesmente falar, não, ele se transfere de graça. Você só assume o salário dele. Não precisa pagar nada pela transferência. Pra ele, pro Furt, tá? O Furt, cara, eu até... Por que vai topar pagar 1.300.000 pro Não, Furt então, ano que vem? eu até entendo que o Furt teve um 2023, apesar da queda, que ele demonstrou alguma coisa e eu esperava que ele fosse o Eu 9 também. do time. Então assim, não, beleza, bom jogador, porque ele foi um bom jogador. Ele foi importante em alguns momentos. Naquele jogo contra o Flamengo ele jogou bem como titular, né? Mesmo em jogos que ele não fez gol. Sim. Mas assim, esse ano ele simplesmente não aconteceu. Isso acontece com jogadores mais velhos. Tem um ano que muda. Aconteceu com o Elano, com o Renatinho, a gente viu isso acontecer. Aconteceu com o Sanches, pós-lesão. Diante dos nossos olhos. Isso aconteceu com alguns jogadores que foram muito importantes e de um ano para o outro eles não conseguiram manter o nível. Tá? É a mesma coisa o Gil, provavelmente. Ele disse que vai aposentar, depois fala que não. O Gil, ano que vem, pra mim, ele tem muita tendência de ser esse cara. Jogou bem esse ano, do Gil, assim, um dos pilares, né? Jogou bem, fez um bom campeonato, uma boa temporada. Pode ser que ano que vem não consiga correr.
Mas na Série A já vinha sendo criticado pelo torcedor do Já, Corinthians. demais. Vamos lembrar né? disso. Cobri Quando o nível bastante. de enfrentamento foi outro, a torcida do Corinthians comemorou a saída dele. Comemorou pra caramba. É. Fora que o Gil tinha um salário de 800 mil lá no Corinthians, né? Exatamente. Então, e ano assim, que tudo vem isso vai tirar pesa. 500 pau se ficar. Pois é, tudo isso pesa, né? E assim, esse jogo, ele acaba sendo emblemático porque ele mostra pro torcedor e pro clube, pra diretoria, quem não deve ficar pro clube. Quem tem que fazer de tudo pra ser negociado. Alguns, obviamente, não vão ser. Né? Mas pra mim, eu sou mais radical, o Rodolfo sabe. Pra mim é aquela coisa, mano, se você não presta pro time no ano que vem, eu vou tentar encontrar um clube. Se eu não conseguir, você não vai ficar no time. Você vai ficar treinando separado. Eu fiz um contrato com você de 3 anos, a culpa é minha. Eu tenho que pagar seu salário. Mas você não vai jogar aqui com a gente. Igual fizeram com o Dodô. Igual fizeram com o Dodô. O Dodô não pisou em campo. Tudo bem que o cara levou ele pra um jogo lá, né? É. Mas o Dodô não pisou em campo pelo Santos essa temporada. O Patrick é esse cara. Meu filho, você não vai jogar com a gente ano que vem. Ah, mas o Galo fez um contrato com você, eu assinei. Não faz parte dos planos. Quer jogar? Fala com o seu empresário pra ele te tirar daqui. Pra Ponto. te tirar um clube. Senão a gente vai ter que arcar com o seu salário. Mas aqui você não joga. Isso na Europa é normal, cara. É, e tem que fazer isso, porque, assim, o Santos precisa olhar pra... Eu já falei, olha pra sua base, vê o que tem de bom. O Lucas Meirelles, em 2 toques, hoje, 2 toques, o Lucas Meirelles foi o melhor jogador do Santos no jogo. 2 toques. Ele dá um drible maravilhoso, dá o gol pro Guilherme, que o Guilherme no X1 é o horror ao longo do ano, não é? Foi Com hoje, o não, goleiro, horror. né? No cara a cara com o goleiro. Na cara do goleiro, ele sempre perde. Ou ele Sempre chuta no perde. peito do goleiro, ou o goleiro É. defende embaixo, ele não faz o gol. E depois a bola vem pra ele mata no peito e tenta cobrir o goleiro consegue dar um tapa e jogar pra escanteio. É Em isso. 2 toques, o Lucas Meirelles foi o melhor jogador do Santos no jogo. É Isso mostra que o Carille não ter dado espaço pra base ao longo do ano foi um absurdo. Mas assim, dos maiores absurdos que eu já presenciei como torcedor do Santos. Porque a gente já viu outros técnicos, até com menos tarimba que o Carille, dando espaço pra base. O Elano deu espaço pro Rodrigo. Você lembra quando o Matheus Xavier entrou e comeu a bola naquele finalzinho e nunca mais voltou a Chapecoense. jogar? Então, A estreia como aquilo profissional. é inexplicável. Fez O a moleque jogada do entrou, fez a jogada do jogo e outra, várias jogadas boas. Sim, o Matheus Cara- Xavier é o capitão do Sub-17 que o Lucas Meirelles Então, joga. nunca mais apareceu no banco. Me Ganharam, explica um negócio desse. Me explica um negócio desse. ganharam o Campeonato Paulista Sub-17 em cima do São Paulo. Jogaram muito bem, fizeram uma ótima temporada. Os dois, tá? São os 2 principais jogadores do Sub-17. Aí a gente vai ter o filho do Robinho, que é muito bom jogador, talentoso, tá? O Robson Júnior. Que, gente, a gente tem que lembrar. O Robson Júnior tem nada a ver, Nada a com ver, o que o Robinho fez, nada tá? a Porque ver. tem gente em rede social xingando o moleque. Não, nada a ver. Aí é tá? criminoso, cara. E outra, ele usar uma camisa com a foto do pai dele é totalmente diferente de eu usar uma camisa do Robinho exaltando ele, tá? Porque ele é pai do moleque. É lógico. Ele amou o filho dele. Ele criou É, o filho dele. Tá sem bom? dúvida. Então, gente, a gente tem que saber separar as coisas, tá? Sem dúvida. E também o irmão do Cauã Basile, o Lucas, também é bom jogador, tá? O Lucas Ian. Bom jogador. Mas assim, não tô falando que vai todo mundo estourar, todo mundo vai fazer sucesso, não. Mas a gente tem talento. Olhando pro Sub-20, tem o Gabriel Simples na lateral direita, muito bom jogador. Muito bom jogador. O Rian, que tá com perigo de não renovar o contrato também, né, senhor Carille? O Rian também, o Souza é mais um. O Rian e o Souza o Santos pode perder de graça. Dois justamente baita porque- jogadores. Justamente porque o senhor Fábio Carille, isso aí é esse trabalho ruim, tá, gente? É você olhar, bom, a gente tem esses contratos, eu preciso dar minuto pra esses meninos. Isso é gestão de elenco, tá, gente? Não, e aí estão Então, nada pedindo demais. agora Danilo Barbosa. Mais um volante que não vai tirar o espaço do moleque, assim. E não é nem o ponto do Bandeiro ser bom ou ruim. É isso, A gente já tem pô. 4 volantes. Precisa. Você é mais um pra chegar e comer espaço de alguém. Então, Não precisa desse manda cara. embora o Pituca, manda embora o Schmidt, aí beleza. Ou o Danilo Barbosa, como em alguns momentos aí, virou zagueiro no Botafogo. Vai trazer ele pra zaga? Então, ok. Aí beleza, a gente conversa. Aí beleza. Né? Mas eu assim, prefiro um zagueiro de ofício. Não, tudo bem, o zagueiro de ofício, né? Eu nem acho o Danilo Barbosa ruim jogador ruim, tá? Eu acho um jogador com a bola no pé. eu acho um jogador razoavelmente bom, assim. Né? Ele foi Cara, se ele Bonfone. fosse bom, o Textor renova. Vamos falar a verdade. É, O Textor também. queria o Jair a qualquer... Se o cara fosse bom mesmo, sério, os caras não iam renovar o contrato do cara com 28 anos. Até o Tietchan A gente vai cair nessa de novo? É. Porra, um pouquinho de Tem que inteligência. tem que ter um pouquinho de Não. nexo também. Gestão, observação, scout e gestão essas são chaves importantíssimas para um time se desenvolver. Cara, eu não tô falando de clube, tô falando de time. Aí você olha pro elenco do Santos hoje, fala, tem alguns jogadores que realmente manteria.
o Brazão tem que ficar, né? O Sherman, bom, nem se fala, né? O Jair tem que ficar, o Luan Pérez pra mim vai ser o titular da posição. Eu não sei porque ele não jogou pro Gil jogar, tá? O Luan Pérez não jogou para o Gil ser o titular. Saiba disso, o Gil é um dos melhores amigos do Carille. Não tem nada contra o Gil. Acho que ele fez uma boa temporada. Mas o Luan Pérez é muito mais zagueiro. Talvez o Gil tenha sido o jogador mais regular, junto com o Escobar do Santos na temporada, na Série B. Mas assim, não dá pro Luan Pérez pegar banco do Gil. Não dá. E assim, eu não tô comparando a carreira, porque o Gil foi mais zagueiro do que o Luan Pérez já foi. Mas hoje o Luan Pérez é mais zagueiro do que o Gil é, tá? E assim, pra mim, a dupla de zaga não tendo venda é Jair e Luan Pérez. E vamos trabalhar em cima disso. Ah, saiu o Jair vendido pra Atalanta lá, 20 milhões de euros. Aí a gente pensa no substituto. Tem alguém ali jovem que possa subir? Ah, não tem. Então vamos procurar alguém pra ser o parceiro. Pronto. Tá? Souza e Escobar pra mim ficam, óbvio. O Souza tem todo esse problema aí da renovação, que o Marcelo Teixeira vai ter que fazer alguma coisa. Não pode perder um jogador desse. Não pode perder. O São Paulo precisando de lateral e o Santos lerdo no mercado pra não segurar um dos seus principais jogadores. E agora em janeiro, o Sub-11, cara. Janeiro pode assinar pré-contrato, tá? Sub-11 o Souza tá no Santos, igual o Luca Meirelles. Desde o Sub-11. Jogador de todas as categorias de base da seleção, o Santos tá pra perder. Por quê? Porque não teve minutos na temporada. É esse o motivo que ele não renovou o contrato. Porque o Carille não deu minutos pra ele. E toda vez que ele teve minutos, ele jogou bem. Todas as vezes. Aquela derrota lá contra a Chape, ele foi melhor em campo. Ele foi o único que jogou bem naquele jogo. Foi. Teve 3-2, né? É, ele jogou muito bem no jogo do primeiro turno contra o Chapa. É dele o cruzamento pro gol do Bigode, que o Carille não comemora. Foi ele, porque entrou ele e o Matheus Xavier no sufoco pra resolver o jogo. Foi o jogo que o Carille botou mais jogador da base. Foi aquele jogo. Sim. Moleque. Né? Então, assim, tem que ficar. O Schmidt e o Pituca, pra mim, tem que ficar. Eu gosto do Sandri, tá? Pode ver. Ah, e o Sandri é bom. Bom jogador, tá? Tem que ficar. Eu acho que o Rincon também dá pra ficar. Pra ter o Rian ali disponível. Né? No meio campo, o Juliano, pra mim, só ficaria se for reserva. Mas pra mim, sairia. Eu tiraria, tá? Até porque vai ganhar 605 pila. O Guilherme, pra mim, só fica pra ser reserva. Titular, não. Absolutamente. Não dá. É inviável, não tá? Dá. O Guilherme não tem estofo pra ser titular do Santos. Prefiro o Soteldo de volta. Que não faz gol, hein? Aí eu já não... Aí eu discordo. Não, eu não quero. Mas eu tô comparando os dois. Ah, sim, mas também. Mas ali eu já não... Então, assim, o Otero pra mim é um dos que mais pra mim fica pra ser uma opção. Porque tem bola parada, porque é um jogador que tem jogos que também. ele... Banco. Eu olho pro Otero, cara, do mesmo jeito que eu olhar pro Basílio. Óbvio que o Basílio pra mim é carinha muito pra mais. entrar ali 30 do segundo. Né? O cara pra entrar ali com 15 minutos do segundo tempo e tal, pra dar um fogo no jogo. Sim. O Otero joga nas duas pontas. Então ele sempre vai te oferecer alguma coisa. Fora a bola parada dele, que é diferente, cara. É diferente, né? Olha pro ataque. O Wendel Silva, pra mim, é um jogador que me agrada. Eu acho que ele é bom jogador. Eu acho que um técnico bom, ele vai produzir mais. Sem tá? dúvida. Então tem jogadores bons no time. Não é todo mundo ruim. Né? O João Paulo, sim. Agora, Alisson, né? Furt, Morelos tá emprestado. Bigode. Bigode ficar no Santos, pra mim, cara, é um atentado ao torcedor. É um atentado, cara. 520 pau, cara. É um atentado pro torcedor, cara. De verdade, o Bigode permanecer no Santos. É foda. Eu já não teria nem trazido. Quando foi anunciado, eu falei, não, impossível. Nunca provei esse nome. Né? Não, ele jogou muita bola. O Bigode foi um baita jogador. Sim. Um baita jogador. Mas há 5 anos atrás. Exatamente. Desde que ele saiu do Palmeiras, já no Palmeiras ele não tava bem. Os palmeirenses reclamavam dele no final da passagem. Né? Ele não vai bem no Atlético Paranaense, ele não vai nada bem no Fluminense e o Santos vai lá e contrata ele, cara. Sabe? Não. E a gente teve que ver. Lá Quintana, meu Deus, Bagrintana, né? Só escárnio, né? Só escárnio. Que tirou o espaço do Miguel. Então assim, e por isso que me incomoda. Você vai lá, aí você olha a minutagem de William Bigode e La Quintana, até do Patati, cara. E o Miguel não teve minutos. Nenhum minuto na posição que o Carille descobriu que ele jogava, que é mentira também, tá? É mentira o que o Carille falou que não sabia que o Miguel jogava do lado direito. É mentira, mentira. O Carille assumiu o Santos depois de o Miguel jogar como profissional já, e o Miguel já tinha jogado de ponta direita. Sim. E ele já tinha falado, eu sei, esse Miguel é muito bom. Na primeira passagem dele, ele já sabia do Miguel. Então, quando o Carille vai e fala, não sabia que o Miguel jogava do lado direito, é mentira. Mentira.
Eu quero ver Gabriel Bom Tempo nesse time. Eu quero ver Miguel. Eu quero ver o Bernardo, que eu até entendo não jogar e não ser chamado porque se machucou algumas vezes ao longo do ano. E aí é um problema do Santos também, porque o Bernardo teve que fazer tratamento fora do Santos para se recondicionar. Porque o Santos não ofereceu estrutura suficiente para que o jogador tivesse aptidão para jogar. Tá? Então tudo isso tem que ser reformulado. Setor de inteligência, setor de scout, psicologia, é tudo para ontem. A gente tá muito amparado na possibilidade do Neymar chegar. Segundo o Serginho não precisa, os psicólogos são eles. Não, assim, cara, o Serginho eu até entendo aí, porque, eu vou falar mal do Ele vai comprar briga com o clube. Não vou, não. Aqui ele nunca vai falar, mano. Nunca vai falar. E, assim, o Serginho eu não manteria também, tá? Mas o Serginho, no que coube a ele jogar, principalmente como meia, ele não jogou mal. Levando o nível de Série B. Deu assistências. Ele foi muito mais... qual que é a palavra que o Juliano usou? Intenso, né? Intensidade. O Serginho, como meia, foi muito mais intenso do que o Juliano como meia. O Juliano serviu muito como segundo atacante. Como meia, a temporada do Juliano como meia não é boa. Não. Como um segundo atacante ele funcionou. Sim. Tá? Então, eu acho que é o resumo, esse jogo foi o resumo perfeito do que foi a temporada do Fábio Carille no Santos. Esse título, a confirmação desse título nesse jogo foi perfeita para mostrar, até para quem não acompanha, o tamanho do problema que o Santos tem. É o único time que sobe dos grandes que subiu com a torcida revoltada com o trabalho. É o único. De todos que subiram depois. O Botafogo a torcida subiu com festa, o Cruzeiro a torcida subiu com festa, o Palmeiras as duas vezes o torcedor subiu com festa, Corinthians, Vasco. O Vasco quando sobe na 4ª posição da última vez, o torcedor fez festa. Ganhando do Sampaio Corrêa no jogo final ali. Sim, o torcedor fez festa, mesmo no nervosismo e tal, mas assim, o Vasco tá voltando, lembra aquele vídeo do Fábio Azevedo? Que não tem nada no copo e ele vira o negócio, não tinha nada no copo. Torcedores, agora acredito, o Vasco tá voltando, cuidado. Até nisso, cara, o Santos conseguiu se descolar do torcedor. Então foi um ano que era pra ter reaproximado, criado um bordão, começar a fazer um documentário que eu mandei, que eu falei na tal reunião com o Marcelo Teixeira, eu falei, tem que fazer um documentário da reconstrução do Santos, isso tem que ser feito. Eu falei naquela reunião, tem que ser feito olhando pro Welcome to Wrexham, que o Ryan Reynolds fez na reconstrução do clube também, do País de Gales e tal. O Santos tem que fazer a mesma coisa. Como independente se ficasse, independente se ficasse na primeira divisão ou se caísse, mas tem que fazer documentado. E eu não sei de nada disso foi feito. Eu acredito que não, claro né? Que não. Então assim, várias oportunidades de internacionalizar a marca, o Santos não aproveitou. E internacionalizar a marca não é só jogo. Claro. É comunicação. O jogo é o menor. Eu falo com propriedade, eu me formei em comunicação, eu sei do que eu tô falando. Eu não sou jornalista, gente, eu sou comunicólogo, então, tipo, eu sei do que eu tô falando, eu fiz publicidade e propaganda, cara. Então eu sei que isso funciona. Mas enfim, eu fico muito triste que o Santos suba dessa forma. Mais do que nervoso e bravo com o Carille, eu fico triste. Meu sentimento é de tristeza. Eu não comemorei título, tá? Eu entendo quem ficou feliz. Tá? Eu fiquei feliz pelo acesso, mas eu não é um negócio... Nossa, voltamos, cuidado! Eu não consegui fazer desse jeito, porque o time do Santos, com o seu treinador e sua diretoria, fizeram questão da gente não ficar feliz ao longo da temporada. E aí, assim, eu fico me perguntando, assim... Porque me preocupa já 2025, né? Com esses todos os jogadores que estão sendo especulados, Almendra, Danilo Barbosa... Almendra eu gosto, bom jogador. Não, eu não tô nem falando sobre a qualidade desses caras, o atacante lá que era da seleção do Uruguai, lá, etc e tal. Não, o que joga na América do México. Ponto. Ah, caramba. Mas esse aí também tem um problema muito grave de agressão. Que é de agressão. Então assim... Mas assim, ele é inocente até que se prove o contrário, tá, gente? Exato. Mas ele tem um problema passando por isso lá. Mas assim, Edu, da onde estão surgindo esses nomes? Sim. Se o Santos não tem nem executivo de futebol por aqui? Porque então as apurações dos jornalistas mais próximos que cobrem o Santos é de que o Galo não vai ficar. Então se o Galo não vai ficar, se o Galo não vai ficar, alguém vai assumir esse departamento. Que não seja scout, mas quem está indicando esses caras se não é o scout?
Quem é o próprio Marcelo Teixeira? É o Marcelinho Teixeira que está indicando esses. Porque assim, Brian Rodrigues, Brian Rodrigues. O Santos tem que ser profissional. Sim. Primeiro, como é que o Santos. Estou falando que o Santos já definiu que é o Caixinha, que o auxiliar dele matriculou o filho lá em Santos. Peraí, como é que você define o técnico, sendo que você não definiu quem é o executivo? Aí você traz o Caixinha, contrata o executivo depois, o executivo de repente não gosta do Caixinha e cria-se uma coisa meio do Dracena e Carille. Nossa. E aí? Mas, pô, não é tão fácil você pegar e falar assim, cara, eu vou decidir primeiro o meu executivo de futebol junto ao Paulo Brax. O executivo vai ter que ganhar menos que o Paulo Brax, porque ganhar mais que o seu próprio chefe é um escárnio. Então, assim, definimos o nosso executivo, vamos agora em busca do treinador e junto com o executivo, CEO e treinador, vamos definir quais são as prioridades para o elenco. Está discutindo jogadores, sendo que não sabe se nem quem é o executivo do Santos. É um atropelo, uma falta de processo, falta de profissionalismo, que eu não consigo, assim, ao Santos virando uma verdadeira várzea. Uma pessoa importante do Santos me ligou e falou, cara, o jeito que você fala, bicho, quero te convidar para vir aqui e tal. Tá parecendo que o Santos tá virando uma várzea. Mas esse tipo de coisa me mostra. A várzea é mais organizada. Mas tá, brother. A várzea é mais organizada, bicho. Eu vou falar algumas coisas assim, porque muita gente colocou eu como uma pessoa que divulgou a candidatura do Marcelo Teixeira pedindo voto pra ele. É apoiador da candidatura. O Rodolfo sabe, cara. A gente conversou muito antes da eleição. Muito. Sim. A gente votou no Maruca, tanto ele quanto eu. Né? Ah, sim. A gente falou tal. A gente até cogitou o Marcelo Teixeira, a gente conversou. Não, e o Marcelo era a minha segunda opção. A gente chegou até a cogitar ele como primeira pra tirar qualquer coisa, mas assim, depois da tal reunião, a gente conversou de novo. E a gente chegou na mesma conclusão. Eu falei, não dá, mano. Não dá. Então isso aqui é tudo depois da tal reunião que eu virei apoiador do Marcelo Teixeira. De novo, eu só fui nessa tal reunião, e a galera que sabe, muita gente sabe, porque era o único cara dos candidatos a presidente do Santos que eu não tinha conseguido conversar. E foi a única possibilidade que eu recebi pra fazer. Acabou, se calhou naquele maldito 6 de dezembro de 2023. Foi o dia que o Santos caiu. Eu tava naquela reunião. Eu fui de manhã pra essa reunião e voltei pra casa. Se eu não me engano, eu acho que eu fui convidado também. Eu me recusei. Então, foi muita gente convidada e tal. Eu falei assim, pô, eu vou. Eu falei pro Vitor Hugo, inclusive trabalho com a Ademir Quintino. Eu falei, Vitor, eu sei que você tá falando e tal. Eu vou. Porque, cara, falta eu conversar com esse cara. Se eu não conversar com ele pelo menos um pouquinho, vai parecer que eu sou contra. Então, assim, e não é questão de ser contra, cara. Até acho que as opiniões, assim, eu gostei muito do Vladimir Matos, foi o que eu conversei bastante. O Vladimir passou muitas ideias legais. É um cara muito aberto a ideias e tal. Né? Então, assim, é um cara que me agrada muito o jeito dele conversar, né? Mas eu acho que ele não tinha força naquele momento. Eu acho que o Maruca era o que tinha mais força ali, tirando o Marcelo Teixeira, né? Mas também não fiz campanha pro Maruca, nem pro Diogo Couto. Eu acho que o Diogo Couto acabou errando depois pra ir trabalhar no Atlético Paranaense. Falou, só trabalho onde vai ter os meus amigos ali, depois vai pro Atlético Paranaense. Pra mim, acabou sendo uma coisa que pareceu hipocrisia, no meu modo de ver. Mas nada contra o Diogo também, ele é profissional, ele pode trabalhar onde ele bem entender, tá? Então, a gente conversou muito ao longo desses 2 últimos anos, principalmente, né, Rodolfo? Falando de Santos, cara. A gente conversou muito de Santos, assim. E os incômodos, os pontos incômodos da gente acabou batendo muito, assim. Muito ao longo desse tempo, cara. E de verdade, eu também tô na mesma coisa, assim, tipo assim, me incomoda muito 2025 ainda. Eu acho que alguns jogadores, eu até entendo o Santos passar à frente. O caso do Neymar, se tiver a possibilidade, aí não tem conversa, não tem scout, não tem departamento de futebol, você contrata, você traz. Claro, claro. Né? O Gabigol também eu acho que dá pra ser nesse nível. Eu não contrataria o Gabigol, tá? Eu não sei, eu tenho a não ser que fosse, né? Garantisse que as empresas iam pagar 100% e você fosse fazer um acordo que é o seguinte, se a empresa parar de pagar, ele tem que abrir mão do contrato, porque se o Santos daqui a pouco tiver que pagar 2.500 nesse Gabriel aí, desses últimos 2 anos, eu sou completamente contra. O Landim, inclusive, a quem eu tenho muitas críticas, o presidente do Flamengo, ele também falou, o Gabigol, ele recebeu uma proposta de renovação do Flamengo de mais 1 ano, com o aumento que ele pediu, só que ele queria 3 anos de contrato. Eu não vou dar isso pra ele, porque faz 2 anos que ele recebe sem conseguir performar no que a gente espera. E, cara, o Landim tá totalmente certo. Totalmente certo. Ele deu uma proposta, falou, ó, e outra, se o cara vai bem nesse ano, óbvio que eu vou querer renovar com ele mais. Então, só depende dele. Eu tô dando um aumento, tô dando mais 1 ano. Ele é ídolo, ele vai ser valorizado? Vai. O torcedor do Flamengo ama o Gabriel. Podia fazer um monte. Se ele quisesse realmente jogar pelo Flamengo, ele aceitaria esse ano de contrato. Até olhando pra carreira dele nos últimos anos.
O Gabriel mais tem problema fora de campo do que dentro. Sim. Do que resultado dentro de campo. Então, pesa muito. O último bom momento do Gabriel, antes desse jogo, do primeiro jogo da final da Copa do Brasil, tinha sido de parceiro do Pedro lá com o Dorival Júnior. Jogando de segundo atacante. 2 anos. Puta. Faz 2 anos isso. Então é um risco, o Gabriel. Risco o muito Neymar alto. é extra classe, velho. Não, Neymar é outra coisa. Neymar com outra uma perna conversa. só, ele é o melhor jogador do futebol brasileiro. E óbvio, alguns jogadores aí, se o Danilo volta pro Brasil, mesmo não achando que ele serve pra seleção, pro Santos ele serve bastante. Que é um jogador Como que pode jogar de zagueiro. lateral, como zagueiro, mas como lateral também. É um cara que tem uma baita liderança. Pra time, eu tô falando pra time. Pra Santos ele seria muito bom. Como o Alexandro é pro Flamengo. Se o Alexandro volta pro Santos, vai ficar muito feliz. Mas eu acho que o Entendeu? Alexandro, como lateral, tem mais lenha pra queimar do que o Danilo, viu? Sim, mas eu acho que o Danilo é um jogador que te oferece mais posições. Ah, o Danilo sim. no Santos jogava até no meio de campo, lembra? Muitas vezes. É, mas eu acho que ele não joga mais ali, né? Então assim, mas assim, é um cara que eu acho que pode ser um baita líder, tanto dentro Ah, de sim, campo com quanto relação a fora. isso, com certeza. É um cara que tem umas opiniões muito boas também, assim, ele é esclarecido, ele tem senso das coisas, né? Você vê o Danilo se manifestando sobre vários assuntos, assim. Mas quanto esse é um cara muito ganharia? inteligente. Então, exato, é esse ponto. Quanto o cara ganharia vindo da Juventus, um cara que é titular, entendeu? Valeria pagar isso por um cara só pro cara ser líder? Então, na Juventus ele já não é titular há um bom Já tempo. e outra, na seleção brasileira ele tem sido um dos piores jogadores da seleção. Sim, mas eu acho que é um jogador que pra time ainda pode agregar. Pode, Mas assim, são vale. poucos casos que jogadores assim que você passa à frente de um executivo de futebol. São. Entendeu? É poucos casos assim. E o Santos mesmo, pra quem lembra de história, o Santos em outros momentos, o Santos já foi refém de técnico e diretor de futebol que vetaram chegadas de Marcos Assunção, de Renatinho. O Renatinho foi pro Botafogo porque o Santos vetou. O Marcos Assunção foi pro Barueri porque o Santos vetou. E depois, quando ele foi pro Palmeiras, o Santos vetou de novo. Sabe quem o Galo vetou quando ele era técnico? Falcão Garcia. Pois é. Sabe por quê? Sabe o que ele falou? Já Bento, temos não é? o Geilson. Era o Geilson, matador Já de temos o Gambá, né? Geilson. O Santos vetou Dybala. O Santos vetou de bala. Não, preferimos o Patito. Patito Rodrigues. Isso é tudo verdade, tá? Não é fanfic né? nem nada. Isso é tudo verdade. Não, é porque o Patito jogava a primeira divisão e o Dybala jogava na segunda pelo Instituto. Exato. Pelo Instituto Córdoba, que é o clube que revelou o Mário Kempis também. Então, cara, assim, óbvio, né? Existem acertos e erros em vários clubes ao longo do tempo. Mas, óbvio, você tem que ter análise, mas tem jogadores, tem atletas que passam por cima de certas análises. Como, o Neymar tá como machucado. O Cuca, lembra? O Cuca vetou o Marco Ruben pra trazer o Felipe Cardoso. Pois é. E o Marco Ruben foi lá estourar no Atlético Paranaense No Atlético jogando bola. Entendeu? É isso. Esse tipo de coisa. E não gostava de argentino, né? Não gosta de gostava. jogador estrangeiro. Não gosto. Pois é. Cara, é assim. Óbvio, a gente vai ter muita história pra falar de Santos aqui. Mas eu acho que esse jogo exemplificou perfeitamente o que foi a temporada. Mostrou, pra quem não acompanhava, se assistiu esse jogo, esse é o Santos do Carille. Esse jogo de hoje traduz exatamente o trabalho de campo, de mandar em jogo que o Santos não tem na maioria dos jogos, tá? E fica um forte abraço aqui, de maneira irônica, claro, a todos que depois dessa última sequência de vitórias começaram a xingar nos comentários aí falando que eu era mal agradecido. Então, esse recado é pra vocês, porque eu tenho certeza que nesse vídeo aqui não vai aparecer nenhum desses caras. Esses caras só aparecem em determinados momentos, assim, né? Tipo, olha, teve gol daquele cara que você criticou, fala dele agora. Fala do Carille aí, ó, olha a sequência de vitórias. Mal ou bem ele ganha. Então, cara, o Marcelo Teixeira, e eu espero, a gente tava gravando antes da coletiva, né? Eu espero, que eu duvido que vai acontecer, que essa coletiva seja dele tomando a frente, falando, ó, a partir de hoje o Carille não trabalha mais com a gente. Próximo jogo, tá todo mundo de férias, vai entrar a molecada. Vai entrar o Sub-20, o pessoal do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Quem vai comandar o time é o técnico do Sub-20 ou o Helder Campos do Sub-17 nessa última rodada. O Santos já não precisa de resultado. Até agora tá aqui, ó, Carille, coletiva, prometendo que vai entrar. Pois é, então, eu espero muitas coisas. Eu duvido muito, porque o Marcelo Teixeira, ele não é burro, tá? Ele é um cara bem inteligente. Ele sabe falar, ele sabe se posicionar, ele fala muito bem, ele é eloquente e tal. Ele é um cara inteligente, mas eu acho que ele mais errou nesse ano do que acertou. Apesar dos objetivos aí, né, de entender os objetivos. E apesar dos problemas que ele herdou também. Mas o Rodolfo acho que ele vai concordar comigo.
um cara que senta na cadeira de presidência de um clube, de qualquer um que seja, vem e usa como desculpa, o que o antecessor fez atrapalhou, eu acho que é uma covardia, porque quem senta na cadeira de presidente de clube escolheu estar naquela posição. Então ele sabia do que ia passar. Não dá pra ele simplesmente colocar sempre a culpa no anterior. Tem o problema, mas ele sentou ali porque ele quis. Então ele vai ser cobrado de acordo com o cargo que ele pertence. Exatamente. Não é? Exatamente. Porque eles sempre fazem isso, né? Quantas vezes o Rueda veio a público e fala, gestão anterior. Peraí, vamos pegar. Quais foram os problemas que ele deixou pro Luiz Álvaro? O Luiz Álvaro contava as histórias que teve que sair correndo pra Globo no primeiro dia, porque não tinha o caixa esvaziado do clube pra pagar os salários, senão ia perder um monte de jogador. Vamos lembrar disso. Então, peraí. Ele mesmo já foi um presidente que deixou um baita de um pepino pro próximo que penhora sucedeu, da Vila entendeu? Tem, que ele não gosta de falar, né? Ele gosta de ele manda processar a galera, etc. Enfim. A suposta penhora da Vila Belmiro. Pronto, estou salvo de protesto. É isso aí. Mas é isso, cara. Rodolfo, brigadão, mano. Tamo junto sempre, né? Vai lá, o Futeboteco, o link tá aqui na descrição. Tem muito conteúdo mesmo. Opinativo, tem a live da madrugada, o Midnight Club deles, tem os 4 grandes que é muito legal, tá? Que é dos 4 grandes de São Paulo, todo mundo tem o seu espaço, os 4 são muito bons, tá? Então tem muito conteúdo lá no Futeboteco, o Rodolfo fala muito de Santos lá, você que é torcedor do Santos, ele tinha até o canal do Santos e resolveu focar no Futeboteco pra falar de Santos também, né? Isso aí. Só falta o Felipão fazer mais do Palmeiras, porque faz pouco. Falta. Tem Mas que o fazer, Palmeiras, Felipe. né, cara? O Palmeiras, sabe, né? Palmeiras é aquela coisa, não vaza nada, tudo. Pois é. Palmeiras Mas é muito isso, profissional, cara. Obrigado, mano. Tamo Fica à junto, vontade cara. aí pra deixar seu recado. Não, é só Fala isso. pra galera. Agradecer aí pelos 200 mil seguidores que a gente... inscritos, né? Que a gente atingiu ontem. Tá muito legal. Realizamos um baita de um desejo de entrevistar a Juca Kfouri e Zé Trajano, 2h40 juntos aqui na última sexta-feira. Eles já tinham ido separados, né? Pois é, já tinham ido e foi maravilhoso. E, enfim, estamos quase chegando... Foram 180 podcasts já, além de outros produtos como você citou. Então, estamos bastante felizes e sempre conteúdo do Santos. Sempre que surgir coisas que eu considero que vale a pena ter opinião a respeito, eu sempre gravo. Como hoje gravei a respeito dessa bomba aí do Merlo sobre essa cravada de que o Neymar tá tudo certo. O Merlo raramente Santos. erra, hein? Raramente erra. Pois é. É tipo o E Fabrício eu acho Romano. E eu acho que é um cara que não daria uma barrigada numa notícia desse tamanho. É uma notícia Entendeu? muito grande. Muito Agora grande só pro falta o cara dar uma Fabrício Romano barrigada. confirmar. Aí acabou, velho. Aí acabou. Aí acabou. É isso. Mas é isso, gente. Muito obrigado aí pelo tempo. Eu sei que ficou um vídeo longo, mas eu acho que a gente tem muito pra falar de Santos. Volto aqui ao longo da semana pra fazer quem eu acho que tem que sair. Aí eu faço aquela tier list lá completa. Pra mim, quem fica, quem sai. Falo do trabalho resumo do técnico. Vou fazer um resumo só do Carille, porque eu acho que cabe. Ele merece também. Inclusive, citar também. Convidei o Carille pelo menos umas 2 vezes pra ir conversar comigo de futebol. Eu não ia faltar com respeito com ele, eu só ia questionar. Né? Eu queria falar de tática com ele, queria perguntar. É óbvio que eu não tô me colocando numa posição de sabe tudo. Eu não sei mais que o Carille. Mas eu queria perguntar de coisas que eu observo, né? O que é variação tática pra ele, por que ele não usa 2 atacantes, por que ele usa sempre essa linha, esse 4-2-4 ou esse 4-3-3 que não cria nada, por que o excesso de cruzamentos, por que fazer mais cruzamentos quando você tira a referência da área. Eu queria saber essas coisas, mas ele nunca nem sequer me respondeu. Então, sinto muito, tá? Ele poderia ter falado comigo ou qualquer outra pessoa aí pra questioná-lo e ele não quis fazer isso ao longo do ano, muito pelo contrário, ele preferiu dar uma desentendido, achar que não aconteceu nada, do que tentar falar com o torcedor de fato. É isso. E ele poderia fazer um baita trabalho, né, Rodolfo? Ele poderia, ele tinha essa opção. Ele escolheu não fazer. E digo mesmo, está convidado para o nosso podcast, se quiser, será tratado com um imenso respeito que ele merece como pessoa. Mas terá perguntas de um nível diferente do que ele costuma encarar nas coletivas, isso eu posso garantir. Pois é. Um beijo pra todos. Até o próximo vídeo. E subimos, né? A gente é campeão da Série B, mas não vale comemoração, cara. Não Sou vale. totalmente contra. É isso. Valeu, gente. Até a próxima. É nóis. Abraço.